Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais importantes e, com certeza, mais debatidas de todos os tempos, a ressurreição de Jesus. O nosso objetivo aqui não é nem pregar, nem duvidar. A ideia é outra, é desvendar a história principal, entender as suas complexidades e o seu significado, olhando para o que dizem os textos originais e o que os estudiosos analisaram ao longo dos séculos. Então, vamos lá. Afinal, que história é essa da ressurreição? Para muita gente, ela soa familiar. Mas, quando a gente olha de perto, os detalhes podem ser bem surpreendentes. Vamos encarar isso como se fosse um grande quebra-cabeça, sabe? Juntando as peças mais antigas que a gente tem para ver que imagem elas formam no final. E, para começar, vamos direto na raiz da palavra. O termo grego usado nos textos mais antigos não fala simplesmente em voltar à vida. A palavra é anástasis. E o que ela significa? Literalmente o ato de elevar, de se levantar. Olha, essa pequena diferença na verdade é gigantesca, porque ela que molda toda a compreensão do evento como uma ascensão, uma vitória, e não só uma simples reanimação. Para a gente conseguir entender o tamanho do debate, primeiro a gente precisa estabelecer a narrativa base. O que os textos mais antigos realmente contam? Vamos dar uma olhada na história na sua forma mais crua, digamos assim. A linha do tempo principal, aquela que aparece em todas as fontes, se desenrola em 4 atos. Pensa só. Tudo começa na sexta-feira à tarde, com a crucificação e o sepultamento. O grande ponto de virada acontece no domingo de manhã, com a descoberta do túmulo vazio. Depois disso vem um período de 40 dias de supostas aparições aos seguidores e tudo culmina com a ascensão final ao céu. Essa é a espinha dorsal, o esqueleto da história toda. E é exatamente aqui que a coisa fica fascinante, especialmente para os historiadores, porque, embora a estrutura básica seja a mesma, quando a gente coloca as 4 fontes principais, os evangelhos lado a lado, as diferenças nos detalhes começam a saltar aos olhos, e essas diferenças são muito reveladoras. Dê uma olhada nas variações dessa tabela. Em Marcos, 3 mulheres encontram um jovem. Já em Mateus, são 2 mulheres que testemunham um anjo e até um terremoto. Em João, Maria Madalena está sozinha e vê 2 anjos. Para os historiadores, isso aqui não são só contradições, entende? São pistas valiosíssimas, que sugerem que cada autor do evangelho queria destacar um ponto teológico diferente ou talvez estivesse se baseando em tradições orais distintas que circulavam em suas comunidades. E são justamente essas variações que nos jogam direto no centro do debate acadêmico. A ressurreição pode ser tratada como um evento histórico? A partir daqui, nosso foco muda um pouco. A gente sai da narrativa em si e entra na análise, examinando esse confronto entre um texto de fé e o método da história. O debate acadêmico se divide basicamente em 2 grandes linhas. De um lado, os argumentos a favor da historicidade se baseiam em credos muito antigos, que datam de poucos anos após o evento, e no fato de que os primeiros seguidores estavam dispostos a morrer por essa crença. Do outro lado, o ceticismo aponta para a falta de evidências de fora, para o tratamento dos relatos como lendas em séculos passados e para os paralelos com mitos de deuses que morrem e ressuscitam em outras culturas. Mas olha só que interessante, apesar de todo esse ceticismo, o consenso não é puramente negativo, não. Uma pesquisa bem famosa do acadêmico Gary Habermas descobriu que cerca de 75% dos especialistas em Novo Testamento, de várias linhas ideológicas, aceitam os fatos centrais que sustentam a ressurreição, como o túmulo vazio e as aparições. Isso não quer dizer que todo mundo acredita no milagre, mas que a base histórica do relato é amplamente considerada forte. Agora, deixando um pouco de lado o debate histórico, vamos nos voltar para uma pergunta talvez com impacto ainda maior. Por que esse evento se tornou a pedra angular de uma das maiores religiões do mundo? Porque tudo, no fim das contas, depende disso. Olha, ninguém resumiu melhor a importância teológica disso do que o apóstolo Paulo. Escrevendo apenas 2 décadas depois do evento, ele é categórico. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação e também é inútil a fé. Para os primeiros cristãos, a ressurreição não era um detalhe da história, era a própria fundação sobre a qual todo o resto foi construído. A lógica teológica funciona mais ou menos assim. Se a morte entrou no mundo através do primeiro Adão, a vida é restaurada através de Cristo, o novo Adão. Sua morte é o sacrifício pelos pecados, mas é a sua ressurreição que prova a vitória sobre a morte. Para os fiéis, isso não é só uma história sobre o passado, mas uma promessa para o futuro. A possibilidade de uma vida nova e de uma ressurreição própria. Claro, a história da ressurreição não existe numa bolha.
É fundamental entender como outras grandes tradições religiosas, que surgiram na mesma época ou depois, interpretaram os eventos finais da vida de Jesus. Fora do cristianismo, as interpretações são radicalmente diferentes. Grupos gnósticos, que existiram na mesma época dos primeiros cristãos, acreditavam que a ressurreição era puramente espiritual, não física. Na tradição judaica, um texto medieval chamado Toledot Yeshu propõe que o corpo foi simplesmente movido. Já no Islã, a teologia diverge no ponto mais fundamental. O Alcorão afirma que Jesus nunca foi crucificado, mas foi elevado diretamente a Deus. E assim, a gente volta à nossa questão central. A ressurreição existe nessa encruzilhada única entre uma alegação histórica e uma fé transformadora. Isso nos deixa com uma pergunta final. Como um evento envolto em mistério textual e debate acadêmico pôde se tornar a pedra angular de uma fé global? A resposta talvez não esteja em resolver o quebra-cabeça, mas em reconhecer o poder duradouro que as suas peças têm.